Alô, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais um programa do Canal Contábil, né? Quero deixar aí já de imediato um abraço para os nossos delegados, Itacoatiara, João Manuel, Nazareno, Manacapuru, Parintins, o nosso amigo Benedito, Maués, Nixon, Coari, Roy Alisson, Humaitá, Patrícia, Tabatinga, José Carlos, os profissionais de Apuí, Beruri, que vêm nos acompanhando, e também os colegas profissionais lá do estado de Rondônia, em Porto Velho, né, em todo o estado de Porto Velho, de Rondônia, que vem nos acompanhando, vem acompanhando diretamente o canal Contábil. Né? E hoje nós estamos aí às portas da SF, né? Então, no prazo final da SF se esgotando, e hoje nós mais uma vez trazemos aqui o nosso colega, né, profissional, palestrante, professor, o Ângelo Costa, que sempre que é chamado, corre aqui, nos atende, sempre disponível para o CRC Amazonas. É um prazer, Ângelo, tê-lo aqui novamente no nosso canal. Né? E amanhã teremos também um treinamento presencial, né? Sempre que nós temos um treinamento presencial, nós fazemos coincidir com o dia do canal contábil, né? Então é assim, o profissional, o palestrante vem, ele faz o canal contábil e faz também o presencial. E assim tem sido. E amanhã teremos, quem não se inscreveu, corre, que eu acho que ainda dá tempo, né, presidente? Ainda dá tempo para se inscrever, né? Então amanhã teremos o curso presencial. Eu vou passar a palavra para a presidente Edna fazer suas considerações iniciais e já para iniciarmos, para não perder tempo, que o assunto é polêmico, é extenso, então quanto mais a gente abordar, melhor. Colegas das delegacias do interior do estado, bom dia, querido amigo Ângelo, já te agradecendo por mais uma vez estar conosco. Agradecer também a SEDUC, em nome do nosso presidente aqui com a gente, pela salutar parceria com o nosso conselho no canal Contábil. E dizer ao Ângelo que ele é sempre muito bem-vindo aqui em Manaus. E vamos falar hoje, Ângelo, para os nossos colegas sobre o SF, essa obrigação que termina agora no dia 31 de julho. É com você. Então, sem mais delongas hoje, né? Como todo mundo deve estar ansioso, aí vamos já passo a palavra para o Ângelo fazer suas considerações, se apresentar e já começar a abordar aí o SF, que é essa obrigação que mete medo em todo mundo, né? Mas não se preocupe não, que a gente vai ajeitar tudo aqui, vai esclarecer todas as dúvidas e vai ser tranquilo resolver a questão da SF. Ângela, é contigo. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre que venho a Manaus eu me sinto em casa, né? Primeira vez foi aquele conhecimento, mas agora, mais do que nunca, eu já me sinto em casa em Manaus e fico feliz de contribuir com a classe contábil. Presidente Manuel, presidente Edna, além dessa felicidade, o poder contribuir com a classe tem sido o diferencial do Amazonas, inclusive já tem repercutido em todos os lugares do Brasil essa informação. A perspectiva é que nós consigamos entender o que o governo quer com essa escrituração contábil fiscal em meio digital e trazer para dentro da nossa rotina de contabilidade, a nossa rotina de apuração, o que de fato a Receita Federal, junto com o Comitê Gestor do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, prevê aí, ou ele tem uma tentativa de acompanhar de perto as empresas, prevendo a apuração dos tributos o mais intrinsecamente possível. Então, assim como qualquer outro módulo do SPED, a escrituração contábil fiscal, ela é uma apuração que traz o imposto de renda e a contribuição social para o meio digital. A sociedade, de uma forma em geral, ela precisa de benefícios vindos através do nosso poder executivo, legislativo, judiciário, trabalhando em conjunto e atrelado a eles as entidades parafiscais, as entidades paraestatais, que vão trazer de fato o acompanhamento da apuração dos tributos. O imposto de renda, de uma forma mais específica, ele foi criado lá em 1924 com a instituição de um imposto sobre a renda das pessoas, que evoluiu no decorrer dos anos e chegou agora, nesse nosso século, com a perspectiva de atender os deveres do Estado e os benefícios do cidadão brasileiro
com uma conversão dessa arrecadação em benefícios, como direito à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer e previdência e tudo mais. Mas para o governo conseguir acompanhar e promover esses benefícios, ele precisa apurar tributos. E a ideia é que as sociedades empresárias elas sejam, de fato, as responsáveis pela manutenção dos direitos do cidadão brasileiro, que está no artigo 6º da Constituição Federal de 88. E a obrigatoriedade de existir uma escrituração nas sociedades empresárias, elas vêm desde o Código Civil de 2002, até vem de antes, com a nossa lei comercial, mas o nosso Código Civil de 2002, a Lei 10.406, ela traz uma necessidade e a obrigatoriedade de haver uma escrituração dentro dessas entidades. Então, o Código Civil de 2002, ele traz uma ideia de que a sociedade é dividida em sociedade empresária e sociedade simples. A sociedade empresária é aquela que tem registro em junta comercial e a sociedade simples é a que tem registro em cartório. O artigo 1179, lá do Código Civil, ele diz que sociedade empresária com registro em junta comercial acaba se dividindo em sociedade empresária EIRELI, uma empresária individual com responsabilidade limitada, apesar de ser empresária individual, mas uma responsabilidade limitada, e a sociedade limitada, que são no mínimo aí 2 sócios participando com regime de cotas, enquanto que existe um outro tipo de sociedade empresária, que é a sociedade anônima, aberta ou fechada, essa com ações ou não em bolsa de valores. E a perspectiva do governo, quando eu falo de ideia de arrecadação, é controlar a forma que essas empresas fazem a sua escrituração. Então, a escrituração contábil, e a escrituração contábil digital, a ECD, que foi entregue em maio, ela é o suporte para a escrituração contábil fiscal, que trata da apuração do imposto de renda e da contribuição social. E a forma que o fisco brasileiro encontrou de fazer com que as empresas entreguem corretamente a escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal é inserindo no Código Civil, com a 10.406 de 2002, o artigo 1177, que ele diz que o contador ele é responsável solidário. Olha que interessante. Ele fala que o contabilista, de uma forma geral, se ele tiver conhecimento ao divulgar um balanço com erro, ele é o responsável, junto com o administrador da empresa, pela informação e, inclusive, pode caracterizar pelo artigo 1º, inciso 1º da 877 e 90, um crime contra a ordem tributária que é passível de penalidade. E o Código Civil de 2002, ele traz essa primeira particularidade, que obrigatoriamente as empresas precisam ter escrituração. Essa escrituração, ela começa com a escrituração contábil e logo em seguida ela vai passar para a escrituração contábil fiscal. E antes do SPED, não existia uma forma mais absoluta de realizar essa fiscalização. Antes do SPED, as empresas se cadastravam nos órgãos que elas tinham obrigatoriamente que prestar a informação, que no caso o nosso Código Civil, o nosso Código Tributário Nacional, o CTN, a nossa Lei 572 de 66, ela traz no artigo 5º lá, dividido superficialmente em tributo, em imposto, taxa e os impostos, contribuições e taxas. E esse artigo 5º, ele não ficou muito claro quando ele diz assim, a responsabilidade de arrecadação do fisco, ela tem que se fazer de uma forma concreta. E não ficou claro que deveria ser através de obrigação acessória. Mas no decorrer dos anos, o fisco brasileiro começou a entender que precisava criar ferramentas de fiscalização, que começou na época em papel, depois que veio um sistema informatizado, os disquetes, até que chegou nos PGDs da Receita Federal, os programas geradores de declaração, que acabaram sendo utilizados como base. Mas melhor que isso foi compartilhar a informação. E o decreto 6.022 lá de 2007, ele permitiu que um contribuinte que se cadastrava em município, estado e união, ele poderia, a partir de agora, entregar a obrigação acessória em um caminho único, um fluxo único computadorizado de informação. Os contribuintes que se cadastram no município, eles acabam pagando o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a sigla ficou obsoleta desde 2013 com a Lei Complementar 116, que traz um anexo único com as informações de serviços que serão arrecadados, mas que isso obrigatoriamente tem que ser passado para a Secretaria de Finanças do município com arrecadação, informando, de acordo com o Código Tributário Nacional, o nosso CTN, o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e o valor da contribuição, o valor do imposto, o valor de fato da arrecadação. E ele vai dizer que isso sim
segue ou continua ou dá uma sequência para o Estado também, que o Estado acaba sendo o arrecadador do ICMS. O contribuinte, ele, através de uma guia de informação mensal, passa para a Secretaria de Fazenda mesma coisa, fato gerador, base de cálculo e alíquota do ICMS, onde é possível, através das obrigações acessórias, fazer a tal da arrecadação. A perspectiva é essa. E a União fica com a maior parte, com a arrecadação do PIS e da COFINS sobre o faturamento, do IPI sobre o produto industrializado, criado com a 12.546 lá em 2011, a contribuição previdenciária sobre receita bruta, acaba trazendo a informação da CPRB, e porque tem muitas obrigações acessórias, além delas o imposto de renda e contribuição social, acabaram aparecendo também mais contribuições ou mais obrigações acessórias por conta dessas contribuições de impostos do governo federal. Acaba que as obrigações acessórias do governo federal, da CONDA, CTF, DIF, DIPJ, elas vão sumindo no decorrer do tempo, porque eu vou ter agora apenas o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED, ele é dividido em módulos, né? A ideia é que se divida o SPED em módulos fiscais, módulos contábeis, e mais que isso, o governo descobriu, e a grande sacada do governo federal, enquanto comitê gestor do SPED, foi o programa no formato XML, acaba sendo nem um programa, é um documento fiscal no formato eletrônico. E os módulos fiscais, eles se dividiram por tributos. E é interessante isso porque a escrituração fiscal digital, ela acaba criando lá uma separação, e essa segregação ou separação por tributos facilita a fiscalização. Começa com a FD Contribuições, que junta PIS, COFINS e a CPRB, e essa daí atualizada lá em 2010, em 2012 ela de fato chegou com a ideia da CPRB por conta da 12.546, que é de 2011, e depois uma FD ICMS-PI, que é específica para a apuração do imposto sobre circulação de mercadoria e também do imposto sobre produto industrializado. A novidade em 2015 foi a E-Financeira, que as instituições financeiras acabam mandando para os bancos a informação do banco para a Receita Federal dos nossos extratos bancários. Inclusive os colegas advogados da OAB têm brigado lá em Brasília para tentar tirar essa obrigação, porque acaba aparecendo uma quebra de sigilo bancário, mas segundo a própria PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entende que é uma necessidade para a manutenção do artigo 6º da Constituição Federal de 88, o controle tanto da arrecadação de tributos quanto do acompanhamento da vida da pessoa física, e eu acho que isso até vai levar para uma futura declaração de imposto de renda de pessoa física já pré-preenchida como existe hoje, ou de fato preenchida. O nosso tema é um tema bem sensível, né? Porque a maioria dos juristas realmente entendem que há uma quebra de sigilo, e no meu entendimento realmente há, né? Se nós temos uma declaração a ser feita de ajuste anual, nessa declaração a gente vai declarar uma coisa que o fisco já sabe. Então, no momento, a mesma coisa, as compras pelo cartão de crédito, todos entendem que isso é uma quebra de sigilo, né, que precisa realmente ser observada. Mas o SPED é isso, é cruzamento de informações, e o governo está se valendo de todas as ferramentas para que esse cruzamento de informações seja o mais eficaz possível, né? É bem redundante, mas é verdade, né? Quando ele fala assim, olha, eu preciso ter uma informação da vida das pessoas dentro da relação dela com o banco. Agora, aproveitando a palavra do presidente, já foi aqui falado em outras oportunidades, inclusive o próprio CRCAM, que é um diferencial, não é demagogia, mas acaba sendo diferencial, que trouxe um dos colegas da área, que é especialista em SPED, que escreveu um livro, Big Brother Fiscal, que é o Roberto Dias Duarte, colega lá de Minas Gerais, e eu tive a oportunidade de conversar com ele aqui num evento no Amazonas, promovido pelo CRCAM. E nós falamos exatamente disso, porque em 95, a Receita Federal descobriu os PGDs, os Programas Geradores de Declaração, e esse cruzamento hoje já existe. Ele cruza o meu CPF, quando eu declaro meu ajuste anual, minha declaração de imposto de renda de pessoa física, com a DIF, e cruza
com a DIMED para minimizar aquele impacto de fraude em gastos médicos que alguns colegas acabavam dizendo que tinham e de fato não tinha para poder diminuir o imposto, que diminuía da base de cálculo do imposto de renda o gasto médico. Ele cruza também com a DIMOB para pegar informação de transações imobiliárias de CPFs que têm imóveis alugados. Ele cruza com a Decred para pegar informação do cartão de crédito, de quanto que a pessoa física está gastando no seu cartão de crédito, e acaba sendo uma quebra, ou, na minha interpretação, assim como na sua, presidente, uma invasão à vida pessoal, assim como a E-Financeira é a novidade com esse cruzamento, e tem tentado, os colegas advogados têm tentado, por conta de parecer ainda mais invasivo quando eu tenho agora o meu extrato bancário passado para a Receita Federal. Mas para poder complementar essa informação, o governo criou a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, que ele pega dados básicos de uma empresa, uma sociedade empresária, com fins lucrativos, e essa sociedade empresária tem aí uma apuração do imposto de renda e da contribuição social, e no primeiro momento a SF, quando foi criada, ela focava só essas sociedades empresárias com fins lucrativos, mas nos últimos anos, em 2015, começou a obrigatoriedade, deixou de ser uma obrigatoriedade condicional, e agora a obrigatoriedade para todo mundo, que é sociedade. Então ele fala que sociedade empresária e sociedade simples, ou seja, o pessoal que tem registro em cartório, também vai ter que entregar ECF. Aí eu sou lucro presumido, também tenho que entregar ECF. Mas eu sou apenas uma empresa que tem, não é nenhuma empresa, uma cooperativa, uma entidade imune isenta, que tem um recebimento via repasse, que não é faturamento. É uma instituição sem fins lucrativos classificada como, e eu vou exemplificar aqui, uma igreja. E esse pessoal, eles têm uma característica, parece com a DOA, não é bem uma DOA, mas de origem e aplicação de recursos. Será necessário dizer, dentro da SF, qual é a obrigatoriedade, ou na verdade, trazendo essa obrigatoriedade, qual é a destinação desse repasse. E eu acabo informando tudo na minha CF. A escrituração contábil fiscal e o EFICONTE, eles acabavam sendo as últimas duas obrigações acessórias quando falava dos módulos do SPED, mas ele teve como grande sacada a entrega de documentos fiscais. E aí eu tenho agora eu fico temendo, tenho uma perspectiva também, enquanto pessoa, enquanto contador, é que no futuro tudo isso suba para um ambiente nas nuvens, porque ele já consegue receber agora nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, nota fiscal de serviço eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico, e ele trouxe por último o E-Social e FD-REINF no formato XML, que sobe para as nuvens. A Receita Federal, enquanto organizadora desses módulos do SPED, junto com as secretarias de Fazenda e Finanças, e agora para tratar de tributo para fiscal, com o Comitê Diretivo da Social, que é a Caixa Econômica, a Receita Federal e o Ministério do Trabalho, eles entenderam que arquivos no formato XML, eles são mais robustos. E amanhã, no nosso treinamento, eu vou manipular um arquivo TXT para nós conseguirmos entender que esse arquivo TXT, ele de fato é frágil até para nós contadores, enquanto pessoas obrigadas a entregar essa escrituração. E acaba que quando eu faço essa informação no arquivo TXT, eu tenho que ter mais cuidado, e foi a primeira fala do presidente agora, nessa manhã, é que não é um bicho de 7 cabeças, mas que nós precisamos agora tratar com muita delicadeza, porque o negócio é complexo. Fica meio paradoxo, mas é isso. Ele é simples, mas é complexo. Como é que pode ser simples e complexo ao mesmo tempo? É porque existe um sequenciamento lógico na entrega, que eu preciso alimentar informações, e essas informações, elas são a base da entrega da SF, ou a base da apuração dos tributos envolvidos na SF, e eu preciso ir fomentando essas informações de uma certa forma que ela acaba ficando muito complexa, ou muito grande. Tudo que é muito grande, se eu não ficar olhando devagarzinho, eu acabo perdendo o controle. E existe uma demanda gigantesca dos colegas contadores, enquanto atendendo os seus empresários, seus clientes que são empresários, de montar uma escrituração contábil fiscal com o máximo de atenção, porque quando eu falo de demanda muito grande, é porque o número de informações, ou a quantidade, vamos colocar o volume de informações para alimentar um SF, ele acaba sendo maior do que qualquer outro módulo do SPED. Então, enquanto não vira um arquivo XML, a gente tem a ideia de arrecadação que o governo trouxe para um meio digital, uma fiscalização da arrecadação no meio digital,
toda segmentada. E ele começou a separar. Eu separei, na verdade, na nossa interpretação, uma forma mais simples, que é para tratar de receitas ou quando há um faturamento. A SF ela vai exigir um detalhamento. O detalhamento na SF ele começa com a composição das receitas. E antes eu entregava em DIPJ as receitas e era meio bagunçado na DIPJ, porque ela era por ficha, e essa informação na DIPJ, ela trazia apenas uma complementação, quando eu gerava no meu arquivo de software house de departamento fiscal, a DIPJ, uma complementação manual, ou às vezes até era possível em alguns escritórios de contabilidade, pegar direto do contábil para alimentar dentro da DIPJ. Mas a DIPJ dividido em fichas, ela tinha receitas e depois despesas e os resultados, quando eu me preocupava em apurar enquanto lucro real. Quando o lucro presumido, a minha única preocupação era a receita. E o que a SF é agora? Ela é a substituição da DIPJ, mas com uma complexidade ainda maior por causa do nível de detalhamento. A escrituração contábil fiscal, ou nosso SPED contábil fiscal, quando ele trata de lucro presumido, ele pega apenas o faturamento. Pelo decreto 1598 lá de 77, no artigo 12, ele dizia que faturar no Brasil era vender mercadoria ou prestar serviço. E aí, nessa venda de mercadoria e prestação de serviço, começou a ser segregada dentro da EFD, Escrituração Fiscal Digital. Ele quer saber o que é a venda e o que é o serviço. E também ele começou a ser segregado dentro do SPED contábil com os lançamentos. Com a 12973 agora de 2014, acabou aumentando aí essa coisa de faturamento, trazendo para dentro da lógica de receita bruta a apuração da operação em conta alheia, aquela consignação, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho um imóvel ou um carro para vender e não tenho tempo de fazer isso, usando um carro como exemplo, eu deixo na concessionária, ela vende para mim e me dá o dinheiro, mas fica com a comissão. Essa comissão, a partir de agora, ela passa para dentro do conceito de receita bruta e é de fato tributado. E dentro da SF, essa receita vai seguir o conceito de receita bruta da Lei 12973 lá de 2014, que enquanto lucro presumido, eu vou ter essa apuração do lucro presumido com base em alíquota de presunção sobre o faturamento e sobre esse lucro presumido a aplicação dos 15% para o imposto de renda e dos 9% para a contribuição social. Mas a SF, ela fica ainda mais complexa quando é para o lucro real. E o lucro real eu sou suspeito de falar porque é o meu xodó, eu gosto de trabalhar com lucro real, porque ou a empresa tem contabilidade ou ela não pode ser lucro real. Então, ou ela tem contabilidade ou ela não tem. Se ela tem contabilidade, aí de fato ela é lucro real. E eu fico brincando até, presidente, às vezes, porque tem empresa que fala assim, olha, eu quero pagar menos tributo, mas para pagar menos tributo, eu descobri que o melhor é ser lucro real. Eu falei, mas como é que você vai ser lucro real se você não tem contabilidade? Então, não é possível ser lucro real sem ter contabilidade, confronto de receita e despesa. A SF, ela é uma coisa magnífica. Do ponto de vista do colega contador que quer fazer certo, é trabalhoso, claro que é trabalhoso. E até quando eu falo que fico brincando, é porque tem colegas contadores que falam assim, ó, a sua empresa ela pode ser simples, nacional, presumido real, mas para você é melhor ser simples. E em algumas consultorias minhas, em planejamento tributário, eu acabo vendo que para uma determinada empresa é melhor ele ser lucro real, pela quantidade de despesa que ele tem, as possibilidades de crédito que ele vai gerar em PIS e COFINS pela 10833, do que ser simples nacional. Mas o colega contador com medo de pegar uma empresa grande, que vai ter mais obrigação acessória, e aí essa coisa chata que é a SF, que é meio paradoxo também, que para uns ela é chata, mas para outros ela é bem interessante. Então ela é simples e complexa, mas quando eu vou entregar como lucro real e levo para dentro do nosso regulamento de imposto de renda, com os artigos 259, na verdade o 249 e 250, que vão ser específicos e dizer que tem adição e exclusão, e logo em seguida uma compensação. Eu preciso controlar a escrituração contábil dessa empresa. Então não existe escrituração contábil fiscal para lucro real sem a informação da contabilidade. E aí o que ele diz? Enquanto lucro real, eu tenho adições e exclusões que vão vir de um resultado. O resultado é o lucro. Se teve lucro, então de fato vai ter a apuração no lucro real. Sobre o lucro real, eu tenho o imposto de renda e a contribuição social. E aí vamos lá, para poder complementar essa minha fala, quando eu falo de complexidade e de coisa meio paradoxa. Aqui ele diz que
A escrituração contábil digital, ela é de fato a escrituração contábil. Se eu sou lucro presumido, eu sou uma empresa que tem uma escrituração contábil, e aí, entre aspas, um pouco menor. Mas a SF ela está dividida em blocos. E esses blocos da SF, eles são maiores que quaisquer outros módulos do SPED. Ele acaba trazendo uma divisão muito grande. Apesar de que há um alinhamento no bloco 0, o bloco da SF é igual ao bloco do SPED contábil, é igual ao bloco do SPED fiscal, ele é igual a qualquer outro bloco. E esses blocos, eles são todos departamentalizados, mas acaba trazendo uma ideia de que os blocos são necessários, e depois do bloco 0 ele vem com um bloco C e um bloco E, que não são preenchidos automaticamente. O bloco C e o bloco E são blocos de recuperação da ECD e recuperação da SF anterior, assim como o bloco J, o bloco M, o bloco L, o bloco N, são blocos voltados para as empresas de lucro real. Ele tem toda uma segregação pelo regime tributário. Primeiro, ele entende que, se for uma empresa de lucro real, ele vai ter quase todos os blocos da SF. Agora, quando ele é lucro presumido, ele vai trazer blocos menores, né? Então, ele vai trazer apenas o bloco P, e também, quando a empresa de lucro presumido tem escrituração contábil digital, o bloco J, que vai trazer a informação do mapeamento do plano de contas. Inclusive, é o propósito do nosso treinamento, especificar cada um dos blocos e passar por eles, e eu até montei um material diferenciado para o CRCAM para poder separar no nosso treinamento os perfis tributários, uma parte do curso voltada apenas para lucro real, uma outra para entender o lucro presumido e uma outra para entender a imunizenta. Mas eu sou uma imunizenta, eu queria ver só a imunizenta. Meus clientes são todos de empresas imunizentas. Na verdade, o ideal é você entender todas, que aí eu acho até que vira um nicho de mercado, e eu quero ter mais colegas na área tratando de lucro real, que é bom fazer lucro real, porque o cliente ele acaba se obrigando a ter contabilidade, confrontar receita e despesa, analisar as suas despesas, classificar corretamente no plano de contas. Tem colegas contadores que têm dificuldade de classificar uma despesa em despesa administrativa, despesa com pessoal, despesa tributária, porque não tem um hábito, mas aqui eu faço tão pouca despesa dos meus clientes, não tenho classificação, que eu fico meio perdido na hora de classificar. E isso acaba quando eu sou lucro real, porque eu tenho que me habituar, e a SF ela tem muitos blocos. Os últimos blocos, o bloco U é para imunes e isentas, o bloco T ele vai trazer informação para o lucro habilitado, o bloco Q é o livro caixa, o bloco X ele vai trazer a informação X, Y e W, e quando eu dou seguimento a essa ideia de apresentação, eu consigo ver as informações em blocos, e os blocos eles são, dentro da SF, o essencial. Então, a ideia é trazer para dentro do fisco brasileiro a apuração do imposto de renda, que, do meu ponto de vista, enquanto olhando a análise tributária e a constituição dos tributos no Brasil, é a menina dos olhos da Receita Federal. O imposto de renda que começou no Brasil Império, com a constituição do imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas, uma descendência tributária que acabou vindo da apuração do quinto sobre as produções lá nas capitanias hereditárias. Ele nunca deixou de ser a principal fonte de observação da Receita Federal, que a partir da SF, em um ambiente digital, ele consegue acompanhar separadamente cada um dos segmentos ou cada um dos regimes de apuração. O lucro no Brasil, para a base de apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele acabou sendo dividido aí em empresas optantes pelo Simples e não optantes pelo Simples, primeiro regime de apuração, mas que ele traz, dentro dessa ideia de lucro no Brasil, a perspectiva de ter aí uma apuração em lucro presumido e lucro real de fato, onde o lucro real é a melhor forma de apurar. Então, o nosso imposto de renda e contribuição social, eles vão trazer essa lógica com a SF dividida toda em blocos para que haja uma apuração. Então, quando eu dou segmento a essa informação e trago todos os blocos na minha SF, eu percebo que o governo quer de fato um detalhamento, obrigar as pessoas por conta desse detalhamento. Essa obrigatoriedade, assim como a SF
traz um detalhamento por regime de apuração, onde o bloco 0, C e E, eles não são preenchidos dentro da própria SF, dentro do nosso programa validado do assinador. Eu até fico assim porque eles mudaram o nome agora. Ficam mudando o nome das siglas aí, mudando e acabo trocando as siglas. Agora ele quer chamar de programa gerador de escrituração. Mas é o PVA, não muda, PGE, PVA vai ser a mesma coisa, só porque ele diz que esse programa gerador de escrituração, ele não permite que eu faça um preenchimento nos blocos 0, C e E, mas que a partir do bloco J, que é o meu plano de contas, agora eu não preciso mais trazer ele mapeado. E olha só, e é uma concepção minha, não faz isso. O ideal é já trazer mapeado do teu sistema, porque se você não trouxer mapeado do sistema, aí dentro do programa gerador para poder fazer esse mapeamento, além de te dar mais trabalho, porque não faz por script, eu vou ter que fazer manualmente e ainda gera uma possibilidade de quando eu for retificar essa informação, eu vou ter problemas na hora de retificar, porque ele vai trazer o meu programa ainda com o plano de contas sem mapeamento. Os blocos na SF trazem essa perspectiva de detalhamento de regime de apuração, mas que o governo começou a trazer as empresas obrigadas por conta desse detalhamento de regime de apuração. Então, o que ele traz de obrigatoriedade? Ele diz assim, primeira coisa é que a escrituração contábil fiscal ela é diferente de qualquer outro módulo do SPED quando fala de obrigatoriedade. Porque lá na minha FD tem uma parte de empresas obrigadas, outra não. Na SCD eu vou trazer uma obrigatoriedade condicional. Se for uma empresa imunizenta com uma receita, e pode ser aí uma doação, subvenção, repasse, ou até mesmo dízimos e ofertas de igreja, se for receita maior que 1.200.000, aí eu estou obrigado a ter SPED contábil. Mas na SF é diferente. Na SF, ao contrário da SCD, que também traz na SCD o lucro presumido sendo obrigado a partir de 2018, agora com essa coisa de novo, que é apenas para quem distribui o lucro acima do limite. Na SF ele diz que todas as sociedades empresárias, inclusive ele diz que todas as empresas, independente de ser com fins ou sem fins lucrativos, estão obrigadas, e a própria nomenclatura da Instituição Normativa 1524, ela vai dizer que a 1704 e o próprio decreto 6.022, quando ele trouxe a ideia do SPED, ele chama de todas as pessoas jurídicas. Para ficar fácil, ele fala que todas as pessoas jurídicas são obrigadas. Mas não é a sociedade com fins ou sem fins lucrativos. Para o SPED é todas as pessoas jurídicas. Tá? Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a entregar a SEF, a escrituração contábil fiscal, e deve apresentar essa escrituração contábil fiscal de forma centralizada pela matriz, com uma particularidade agora, que ele diz que as sociedades em conta de participação, elas devem ser entregues separadamente. Nas SCDs não existe essa separação. Então, só exemplificando para os colegas que ainda não conhecem, mas quando eu tenho uma construtora ou uma incorporadora e quero, de fato, construir um imóvel em um determinado terreno, mas o dono não quer vender porque o terreno ele é de alguém, ou é herança, ou é alguma coisa nesse perfil, eu consigo construir naquele imóvel e faço aí uma sociedade de conta de participação, que desde 2014 foi obrigado a ter CNPJ. Por conta de ter CNPJ, a escrituração contábil fiscal ficou mais fácil para a apresentação dessas informações. Fácil para o fisco, porque ele diz que a partir de agora eu vou ter que separar a minha informação de sócia ostensiva de uma sociedade em conta de participação. E eu preciso ter o máximo de cuidado para não ter essa informação junta da minha SCP com a sócia ostensiva, porque isso pode gerar lá na frente um problema e caracterizar inclusive uma multa. E ele diz que dentro da minha SF existem empresas desobrigadas. O que são essas desobrigadas? Desobrigadas são as optantes pelo Simples Nacional por conta da apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social ser de uma forma consolidada e entregues, inclusive de forma mais junta, dentro de uma tabela, e vai seguir a tabela de acordo com o segmento, serviço, comércio e indústria, com a atualização agora da Lei Complementar 155 em 2016, demorou aí 10 anos para poder atualizar a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o Simples Nacional, e essa 155 ela acabou trazendo uma ideia de que alguns segmentos precisavam ser remodelados para poder entender o que seria
o Simples Nacional, que é uma outra coisa que eu fico brincando, inclusive com os colegas contadores, é que deixou de ser simples, né? O Simples ele é mais complexo, ele é mais complexo que a própria SF, eu acho. Os colegas falam assim, olha, ele fala, vamos apurar com a alíquota efetiva agora. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho mais fácil fazer lucro real. Quando eu faço lucro real, eu confronto receita e despesa e levo para um livro de apuração do lucro real, que é o LALU, com adições e exclusões, e já sei qual é a base do tributo. No Simples, não. Isso está muito complexo no Simples. Ele tem agora, para chegar numa alíquota efetiva, e eu tenho que observar a base do ISS, do ICMS diferenciado, ser passado... De 4 milhões e 800. 4 milhões e 800. Está muito mais complexo do que fazer a SF e o Simples Nacional. Mas quando eu falo de SF, ele diz que o Simples Nacional está desobrigado. Na obrigatoriedade, o Simples Nacional não precisa entregar a SF. Ele vai dizer, olha, as empresas desobrigadas, elas têm aí um perfil de desobrigatoriedade começando pelo Simples Nacional. Os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e eu estava falando agora sobre paraestatais, eu acredito que esse pessoal, no futuro, deveria entregar a SF também. Ele fala que os órgãos públicos, autarquias e fundações, que vão trazer aí dentro da 1524/2014, um perfil de que não é pessoa jurídica, e ele vai tratar especificamente que as pessoas jurídicas estão obrigadas a entregar SF. Mas esses, e começa com todas as cadeias de órgãos públicos, com o poder executivo da forma máxima, depois ele vai trazer a situação de legislativo, do judiciário, com a mesma lógica de que não tem que entregar obrigação acessória de arrecadação de nada. E acaba se estendendo as paraestatais, as estatais e paraestatais, quando eu tenho ministérios também não entrega nada, secretaria não entrega nada, e algumas paraestatais, confederações ou até mesmo serviços voltados para atender ministérios com dúvidas, eu entrego ou não entrego a SF. E essa obrigatoriedade, ela finaliza lá com empresas inativas. Então, se a empresa inativa e provou que de fato ela é uma empresa inativa, ela não tem que entregar. O detalhe é que a IN 1536, ela traz uma redação bem específica da 1524, dizendo o seguinte, olha, gente, é necessário que tenha entregue uma obrigação acessória dizendo que ela é inativa. Se você diz para o governo que é inativo, também não vai ter que entregar a SF. É só um adendo aí, né? Pelo atual cenário que nós temos hoje no país, eu acho que os órgãos públicos deveriam ser os primeiros a ter obrigatoriedade de entrega, né? Já que querem cruzamento de informação, querem transparência, eu acho que deveriam, aliás, eles seriam os primeiros a terem obrigatoriedade de entregar, assim como vai ter o E-Social, né? Então, eu acho que até fica aí, se alguém da Receita, alguém estiver ouvindo, que eu acho que esse canal, o SPED, seria um canal de transparência, facilitando a fiscalização do ente público, do gestor público, da entidade que por ele esteja representada. Concordo, inclusive, a FD Reinf, que começou com formato XT e agora passou para o XML, ele vai trazer o órgão público para dentro do SPED, mas quando ele traz na FD Reinf a informação apenas dos serviços tomados que tenham retenção de INSS, os 11% lá da 9.711 de 98 e ainda a informação de nota fiscal detalhada do serviço tomado, que vai ser cruzado com o E-Social, que também levou o órgão público para dentro do SPED. Eu fico falando com os meus colegas e tenho colegas em Brasília que são mais voltados para o desempenho jurídico do que para o próprio contábil, colegas contadores advogados, que eles entendem da mesma forma, com uma seguinte definição. Ele fala que hoje é muito comum no jargão jurídico eu trazer a essência sobre a forma. Não, aqui a gente, no nosso meio, na nossa forma, é muito comum trazer uma coisa da essência sobre a forma. E lá na contabilidade eu trago o mesmo perfil de argumentação, mas eu falo de cultura sobre legislação. Parece que nós vivemos num país onde a cultura sobrepõe à legislação. E aí a legislação, quando ela fala de obrigação acessória,
ela não especifica que é apenas para a sociedade empresária com fins lucrativos. Ele vai trazer dentro do Código Civil a criação de perfis de sociedades empresárias com fins lucrativos, sociedade simples sem fins lucrativos, mas ele traz uma amarração à Constituição Federal. O próprio código, o nosso Código Tributário Nacional, ele acaba passando pelo crivo de amarração da Constituição Federal de 88, a Lei 10.406, o nosso Código Civil, ele diz também que muita coisa é voltada para a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela não especifica que a lei de fiscalização é apenas para as empresas. A lei de fiscalização, ela é também para os órgãos públicos. Aí daí tanta operação no Brasil agora que encontrou esse perfil de amarrar a fiscalização digital, e o próprio SPED ele tem sido usado como o meio de fiscalização para os órgãos públicos, para estatais, empresas públicas e o próprio governo de uma forma geral. E eu concordo que tem que ter essa informação dentro do SPED. No último dia útil do mês de julho, que está se aproximando agora, é o nosso prazo para entregar o SPED-SF, a nossa escrituração contábil fiscal, que é a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Aí, gente, o governo se preocupa muito com o imposto de renda e contribuição social, mais do que com os outros tributos, porque o imposto de renda e contribuição social tem aí, só nesses dois tributos, uma alíquota que chega a 34%. Mas não é 15% do imposto de renda e 9% da contribuição social, a conta não fecha, só deu 24%. Mas ele criou, olha só que interessante, no regulamento de imposto de renda de 99, ele traz a ideia de um adicional de 10% sobre o excedente de 60 mil no trimestre para o imposto de renda, que acaba levando uma alíquota de 34%. Você já imaginou pagar 34% de tributo? Então a arrecadação é grande e, claro, por causa disso, a fiscalização teria que ser grande também. E ele diz que o nosso prazo é o último dia útil de julho, mas para entregar a SF, primeiro eu preciso que ter uma apuração correta enquanto lucro presumido, de ter contabilidade enquanto lucro real e de ter controle, mesmo que no livro caixa, pela IN 1510 eu sou obrigado a ter uma escrituração, mesmo que eu seja uma empresa imune e isenta, ou que seja uma entidade imune e isenta, a ter essa escrituração. Posso retificar a minha SF? Pode. Inclusive ele diz assim, o prazo prescricional é outra briga. Eu até deixo para todo mundo ver que o prazo prescricional é 5 anos. Um tributo ele decai em 5 anos. Então eu tenho até 5 anos para ser cobrado. E é uma prática comum da Receita Federal esperar 4 anos e 11 meses para te cobrar retroativo. No Distrito Federal, e usando como paralelo, a Secretaria de Fazenda descobriu agora em 2017 que o prazo prescricional é 5 anos. E ela acaba cobrando das pessoas jurídicas de Brasília agora 5 anos para trás, que o pessoal começou a assustar, mas o GDF nunca cobrou 5 anos. Mas, gente, está na lei. O prazo prescricional para cobrança é de 5 anos. Eles demoraram para entender isso, mas é. Só que o que traz agora a IN 1704, que trouxe uma atualização para a SF? Só pode retificar até a entrega da próxima SF. Como assim? Ele diz que a minha SF, que eu entreguei agora em julho, eu deveria retificar só até a SF que eu vou entregar em julho de 2019. Mesmo assim, o prazo prescricional é de 5 anos. Até porque o responsável solidário é o contabilista e ele vai assinar essa escrituração. E a assinatura ela é feita com um certificado digital. O certificado digital foi uma outra grande sacada do governo brasileiro, porque eles conseguiram entender que se responsabilizar o contabilista com a empresa, o contabilista vai ficar com medo, vai tentar entregar o mais correto possível. E eu lembro que na década de 90 existia muito, quando começaram os PGDs em 95, a tal da entrega zerada. Vamos entregar só os dados cadastrais, depois eu retifico. E o governo perdeu o controle. E quando ele fiscalizava, é que ele exigia que você entregasse de forma retroativa nesse intervalo do prazo prescricional de 5 anos. Ele falou, não, agora eu quero que o contabilista assine digitalmente junto com a empresa. Então, na minha SF, eu terei 2 assinaturas. A assinatura do contabilista
e a assinatura da pessoa jurídica. Ângelo, assim, só para, como já está no outro slide, ali ele fala que o prazo para retificação são 5 anos, né? Agora, tem uma especificidade aí na questão essa retificação, ou é simplesmente fazer uma nova, retificar e mandar, ou precisa fazer alguma coisa a mais aí para esclarecer? Claro, sim, é uma boa observação. Existe uma particularidade na SF que normalmente não é tratada nas outras entregas de SPED. O que ele diz é o seguinte, para poder entregar o SPED SF, eu preciso levar para dentro dele o SPED ECD. Quando eu sou obrigado a ECD, eu levo a ECD para dentro da SF e preciso recuperar a SF do ano anterior. Na hora de fazer a retificação, ao contrário dos outros módulos do SPED, se por acaso eu tiver uma alteração na minha ECD do ano anterior, automaticamente me obriga a fazer uma retificação da SF. É uma primeira particularidade. A segunda é que, se eu recuperei a SF do ano anterior e essa SF do ano anterior sofreu uma alteração, eu também preciso fazer uma retificação na SF do ano anterior. E é boa observação porque imagina que em 2018 eu percebo que a SF de 2014 ficou errada, que foi a que eu entreguei em 2015. E daí eu arrumei a de 2014, retifiquei, que está dentro do limite dos 5 anos. Mas por conta disso, e no efeito cascata, eu preciso sair retificando a SF de todos os anos, porque uma está entrando dentro da SF do ano posterior. E aí é uma segunda particularidade. Se eu retifico a CD, é uma. Se eu retifico a SF, é pior ainda, porque eu saio retificando todas as minhas SFs. E tem um detalhe que também faz parte dessa observação, é que eu não posso retificar a SF mudando de regime de apuração. Ele entende que se eu era lucro presumido, eu continuo como lucro presumido, se eu era lucro real, eu continuo como lucro real. Acaba abrindo um parêntese muito grande para aquela questão da opção do regime de apuração que se concretiza com o pagamento do primeiro DARF. E se eu não tiver cuidado na hora de pagar o meu DARF e paguei com o código errado, isso pode desencadear um problema. Eu até faço um outro adendo em cima dessa sua observação, que é hoje o contador, ele é, de fato, mais gestor do que operacional. Mais gestor do que operacional. Eu estava no interior de São Paulo, no Centro-Oeste Paulista, e os contadores de escritório, eles têm contratado mais estagiário do que grandes contadores da região, meninos que têm aí, que saíram da faculdade, já são formados, que se destacaram no exame de suficiência. Eu falei, mas por que esse perfil agora? Estagiário não vai te dar mais trabalho, porque eu já fui estagiário, eu era chato. Ele, não, pelo contrário. O estagiário, eu vou moldar esse cara. Parece um instrutor de autoescola que vai pegar alguém para ensinar a dirigir, ele já faz aquela pergunta, você sabe dirigir? Se o cara disser que não sei, falou, ótimo, mas por que ótimo? Porque você vai vir sem vícios. Exato. Você vai vir sem aquele vício de ficar com o pé na embreagem, de ficar com a mão no câmbio. Então isso para nós é a mesma, nessa analogia mal feita, é a mesma coisa. Se eu tenho agora, na montagem de uma empresa, de um escritório, que é o que o pessoal do Centro-Oeste Paulista tem feito, e criado lá o tal do BPO, que é o Business Process Outsourcing, com a ideia de colocar uma pessoa dentro da empresa para poder fazer o trabalho, e ele é o gestor da informação. E aí eu conversando com um colega lá de São Paulo, e ele falou assim para mim, não, sabe o que acontece? É que o menino faz todo o operacional, gera o balancete, eu analiso e entrego a SF, porque aqui a maioria dessas empresas são indústrias e são todas lucro real. Então eu não ponho mais a mão na massa, ele faz tudo, e é uma outra analogia com padaria, mas o menino faz tudo e eu prefiro que seja alguém que eu vou moldar para poder eu ser o gestor da informação. Eu falei, mas você está tirando do mercado os grandes contadores. Um cara que nem eu, por exemplo, se quiser mudar para São Paulo, não tem um espaço no mercado. Eu falei, não, você tem. Você agora vai ser um gestor da informação. E eu te contrato como um gerente, como um supervisor do negócio. E aí quem faz o operacional é outra pessoa. E aí, para retificar a SF, ele precisa passar por esse crivo de gestão de informação. Analisar a informação para entregar primeiro, mas ficou errado, vamos retificar. Mesmo que no prazo
eu preciso agora dar uma analisada nas informações enquanto lucro presumido e lucro real, até mesmo imunes e isentas. Uma igreja lá de Brasília acabou entregando a SF e descobriu que o livro caixa não batia com o que tinha sido informado na SF. Você pode ter problema. Então a ideia é fazer uma retificação, mas antes chama um contador para poder fazer uma gestão dessa informação, analisar todas as informações e saber se está certo o livro caixa. E essa é a perspectiva de prazo quando eu falo de retificação, com todo esse detalhamento de informação. E não precisava, Ângelo, eu não sei se já caiu, mas precisaria, no caso de uma retificação, ter que ser auditado por um outro profissional, assinado. Isso aí ainda existe? Já acabou? Existe na ECD. Na ECD, né? ECD, né? ECD, né? Na ECD, obrigatoriamente, eu preciso de uma outra assinatura, que é um outro contador dizendo que estava errado, e se a empresa foi auditada, aí precisa da assinatura. É um outro problema, tá? Para a SF também. Por quê? Porque uma empresa que ela é auditada, o auditor, tendo que assinar uma retificação na ECD, ele vai dizer que a auditoria dele não foi boa. E os auditores têm se negado a fazer uma assinatura para a retificação da ECD. Se o auditor não vai retificar a ECD ficou errada, automaticamente a SF também vai estar errada e trava, né? Então, quando eu falo de retificação, e aí é boa porque eu acabo trazendo da ECD essa amarração no contrato de auditoria. Ele já vai para outra questão, que é a área jurídica dentro dos escritórios. No contrato da auditoria independente, eu já tenho que criar uma cláusula dizendo que se porventura vier a ser necessário retificar a ECD, que exige a assinatura de um outro profissional quando ela não é auditada, mas quando é em auditoria, a assinatura digital do auditor, aí isso pode influenciar na minha SF. Eu vou já ter que nesse contrato dizer que a partir de agora na ECD tem que fazer essa assinatura e automaticamente fazer a retificação com a assinatura do auditor, vai levar para uma nova SF, uma SF totalmente auditada. Então essa que eu queria que você explicasse, porque tem na ECD algumas empresas, as empresas do lucro presumido que não distribuíram lucro acima da presunção, não estavam obrigadas a entregar o ECD. Mas se ela faturou acima de 4.800.000 e vai ter que entregar o SF, ele tem que chamar o livro caixa para dentro da SF. Então tem que ter muito cuidado das empresas que não fazem a contabilidade, que não vão conseguir entregar. Ela não era obrigada a entregar o ECD, mas se faturou acima de 4.800.000, não entrega o SF sem puxar o livro caixa, não é isso? Verdade. Você viu a bagunça que o governo faz na cabeça dos contadores, né? É uma bagunça mesmo, porque quando ele começou a SF, ele falou assim, a entrega é condicional. Na SF é apenas obrigatória para lucro real, na SF é apenas obrigatória para lucro presumido que distribuiu o lucro acima do limite, que está lá na 9249. Na SF é obrigatório apenas para imune e isenta, que tenha recebido aí, ou na verdade que tenha pago PIS e COFINS maior que 10 mil. Aí ele falou, não, vamos parar. A SF vai ser para todo mundo, porque é a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Mas a ECD é que a gente vai criar essas particularidades. Na ECD é obrigatório para toda empresa que é lucro real. A ECD é obrigatória para as empresas de lucro presumido que distribuíram lucro acima do limite permitido. Que limite é esse? É o limite que ele vai pegar o faturamento vezes a alíquota de presunção, enquanto o lucro presumido diminui desse lucro presumido. Os impostos e contribuições federais é o limite permitido. Passou disso, ela vai ser uma empresa com escrituração contábil. Na ECD, também passa a ser obrigatório agora imune e isenta apenas aquelas que tiverem um faturamento maior, um recebimento maior que 1.200.000. Aí a IN 1510, de 2014, essa IN fala assim, empresas optantes pelo simples, lucro presumido, imunes e isentas, podem ter livro caixa. E na SF, quando não era obrigado a entregar a SF, sendo imune, isento ou lucro presumido, ficava fácil. Passou a ser obrigado, ele fez uma pergunta agora, como a dona Edna acabou de colocar. Você apura pelo livro diário ou pelo livro caixa?
No primeiro momento, que foi lá em 2016, nós dizíamos que era livro caixa, mas não tínhamos que entregar esse livro caixa. Era uma forma de fugir da entrega da SF à escrituração. Então eu dizia assim, eu sou livro caixa, eu sou imune isento, eu sou lucro presumido do livro caixa, mas não tenho livro caixa. Agora, obrigatoriamente em 2018, quem disser que é livro caixa vai ter que apresentar o livro caixa. Tem uma particularidade nisso, é porque existe uma previsão legal que eu só sou obrigado a ter livro caixa quando meu faturamento passou aí de 1 milhão. Aí o pessoal fica discutindo essa questão, mas passou de 4 milhões e 800 mil, obrigatoriamente eu vou ter que entregar a minha SF, com a particularidade que, se for livro caixa, tem que levar esse livro caixa, é o bloco Q da SF. Se não entregar, não tem como. Não tem como. Mas eu não tenho livro caixa, não tem como entregar SF. Então, mesmo que eu tente fazer alguma manobra, isso pode me gerar um problema lá quando eu falo de entrega da SF. Lá na assinatura, para finalizar a assinatura, ele diz que imunes e isentas não são obrigadas a entregar, as imunes e isentas que não são obrigadas a entregar a ECD, ela não vai precisar de assinatura do contador, ela pode ter assinatura apenas da empresa. Se a empresa, ou a sociedade, ou a entidade é uma imune isenta que não entregou a ECD porque não recebeu mais que 1 milhão e 200 mil, ela vai ter agora que, na SF, assinar apenas com o certificado da pessoa jurídica. Olha que salada que é esse SPED, as siglazinhas. Fala, escrituração contábil digital é uma coisa, escrituração contábil fiscal é outra coisa, mas elas estão intimamente ligadas. É uma ligação direta da SF com a ECD. Eu acabo tendo obrigatoriedades de uma por conta da outra. Então, quando ele fala de entregas de SF e ECD, eu começo aí com essa particularidade de assinatura. Mas a outra maior, e talvez a grande particularidade da minha SF, é que dentro da escrituração contábil digital, eu no início dela era obrigado a ter um mapeamento do meu livro, do meu plano de contas. O meu mapeamento do plano de contas, ele começou lá em 2010 com a minha ECD, escrituração contábil digital, obrigando que eu faça esse mapeamento, que é vincular as minhas contas analíticas a um plano de contas referencial do SPED, e a partir de 2014 não é mais obrigado mapear na ECD. Uma observação minha em todos os lugares que eu vou. Gente, mapeia na ECD. Mapeia na ECD. Mas não é obrigado só mapeamento na SF, só que quando eu carrego da ECD para a SF as informações, quando eu sou obrigado a mapear, quando eu sou obrigado a recuperar a minha ECD dentro da SF, eu preciso recuperar essa ECD mapeada, porque se não tiver mapeada, começam a aparecer problemas. A primeira coisa é que na SF é obrigatório o mapeamento, ele criou um plano de contas referencial, ele chama de tabela dinâmica, está dentro do portal do SPED, ele traz essa tabela dinâmica com essa informação de contas analíticas que tem aí um padrão, de acordo com a 11.638 de 2007, atualizada pela Lei 11.941 de 2009, que diz que o ativo é dividido em circulante e não circulante, o passivo em circulante e não circulante, que as contas de resultado agora se dividem em operacionais, e vai trazer a não operacional com a nomenclatura de outras receitas e outras despesas, que mudou na estrutura, e a codificação, que exige pela IN 1020 lá do CFC, pelo menos 4 níveis. Um nível sintético, e 3 níveis sintéticos e um nível analítico. Dentro do meu plano de contas referencial, ele tem trazido agora 5 níveis, que o 5º nível que é o nível analítico. E aí nesse nível analítico, ele traz a informação que tem que ser mapeado com o meu plano de contas dentro da minha empresa. Então a primeira coisa que vai acontecer é o mapeamento na minha SF. Esse mapeamento ele é necessário, ele vai acontecer. O plano de contas referencial, ele está dentro do portal do SPED, sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2103, mas esse mapeamento, ele tem uma particularidade, claro, tudo tem particularidade. Toda hora que eu vou falar, mas tem uma particularidade, quantas particularidades existem? Sabe qual é dessa daí? Eu vi muitos problemas já na vida real agora, os colegas mapeando errado. Quando ele traz dentro desse portal o plano de contas referencial, ele diz que o plano de contas é dividido por regime de apuração. Aí ele tem empresas em geral,
empresas financeiras e empresas seguradoras. É uma primeira coisa. Só que esse tipo de segmento é dividido ainda por lucro presumido ou lucro real. Olha que interessante. Ele primeiro divide por segmentos, e ele vai dizer que qualquer segmento é uma empresa em geral, mas ele pode ter financeira e seguradora, que vai seguir aí plano de conta da SUSESP e outros planos de contas voltados especificamente para essa empresa financeira e seguradora. E quando é ainda uma segunda divisão, ele chama de lucro presumido e lucro real o plano de contas. E eu já vi colegas, por incrível que pareça, que acabaram mapeando um plano de contas do lucro presumido, uma empresa de lucro presumido, num plano de contas de lucro real. Aí deu uma bagunça, não conseguiu entregar esse F, na hora de fazer a validação vieram algumas mensagens, depois viraram erros, e o primeiro momento no mapeamento é descobrir que segmento que eu sou. O segundo momento é o regime de apuração. E mesmo que seja imune e isenta, ele vai trazer um plano de contas separado. Um plano de contas para imune e isenta que vai estar lá pelo bloco U, com informações se é partido político, se é igreja, entidades religiosas, se é uma cooperativa, se é uma associação, entidade de fundos. E essas informações, elas acabam sendo cruciais na hora de entregar a minha SF. E se eu entregar uma ECD sem mapeamento, não consigo entregar SF? Consegue, mas ela fica mais difícil de fazer. Quando eu vou entregar uma ECD sem mapeamento, eu preciso, dentro do programa validador e assinador, na hora de recuperar a minha ECD, marcar essa informação de que não vai ter o vínculo do meu plano referencial com o plano de contas da minha empresa. E há um absurdo nessa informação, é porque o PVA ele diz que eu tenho que marcar dizendo que não existe o mapeamento da informação do meu plano referencial, com o meu plano do SPED, mas que o absurdo está lá na hora de fazer a vinculação. Porque ele diz assim, ó, ou eu importo só o bloco J para preencher o plano de contas da minha SF, ou então eu vou ter que mapear conta por conta. E eles criaram um atalho para fazer mapeamento. O que ele diz é que na recuperação da ECD, com o encerramento do exercício, diferente da minha SF, vai depender do mapeamento. Se o mapeamento na recuperação da ECD foi feito de uma outra forma, fiz a minha ECD, antes de entregar a ECD, em cada uma das contas eu fiz um vínculo com a conta referencial. Aí ficou perfeito, está tudo tranquilo. Mas se eu entreguei a minha ECD, quando eu sou obrigado a entregar a ECD, e não fiz esse mapeamento, na hora de recuperar, eu vou ter problema. Por quê? Porque o primeiro problema é que não passa a SF com a informação das contas sem o mapeamento. Segundo problema é que isso pode ter interferido no tipo de dado agregado gerado pela minha ECD. Dado agregado já é uma outra coisa. Lá na ECD, eu entrego apenas o livro diário e o livro razão. O mesmo arquivo TXT. O próprio programa PVA monta uma coisa chamada dado agregado, que é o balanço e a DRE. E aí, quando eu recupero a ECD lá na SF, se não tiver mapeamento no SPED contábil, ele vai vir sem mapeamento para a SF. Por causa disso, é provável que o encerramento do exercício esteja diferente e não vai obedecer o regime tributário. O encerramento do exercício na SF, independente do perfil da empresa, ele tem que seguir a apuração tributária. Por exemplo, se a empresa é de lucro presumido, o encerramento do exercício da SF tem que ser trimestral. Então, ele diz que, obrigatoriamente, lucro presumido precisa de 4 encerramentos da minha CF. Ah, mas eu faço contabilidade da minha empresa. Ela é lucro presumido. Mas eu só apuro o lucro no final do ano. E aí eu tenho dentro do meu sistema de contabilidade uma informação de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que é o exercício social, sem nenhuma apuração. Aí lá no final do ano é que eu fiz um balanço, a DRE, para levar para o sócio da empresa. E esse balanço DRE que vai ter a apuração. Nesse caso, lá na SF, ele fala que não serve. Tem que ter 4 encerramentos, porque é trimestral. Se for lucro real, ou é 4, são 4, na verdade, trimestrais, ou é mensal, aí seriam 12 encerramentos.
12, são 12 encerramentos. E existe aí só duas formas para poder fazer essa apuração. A primeira forma é levando para dentro da SF sem mapeamento e aí fazendo o mapeamento lá dentro para que o próprio SF entenda e faça a composição do balanço da DRE. Só que, no caso, a pessoa jurídica, para poder ajustar o saldo por meio de alteração na SF, ela precisa mexer em 2 registros no bloco K, o K155 e o K355. K155 é o balanço patrimonial e o K355 ele é a DRE. Então, ele diz que, para fazer o encerramento, precisa encerrar na DRE e transportar o resultado para o balanço patrimonial, que é confrontar receita e despesa para saber se deu lucro ou prejuízo e levar isso para o bloco K155, o registro K155, que é o resultado dentro do meu patrimônio líquido. Vai ter lá o lucro ou o prejuízo. Ainda lembrando que na 1638, para uma sociedade anônima, não é mais permitido a conta de lucro acumulado. Quem tem permanecido com essa conta lá de lucro acumulado, sem ter feito integralização ou constituído reserva ou distribuído, vai ter problema junto ao fisco brasileiro. Mas a ideia é que, para poder atender a SF, eu tenha o K155, que é o resultado, vindo lá do K355. Olha que interessante. É uma coisa bem simples. Ele fala que, primeiro, eu vou precisar criar uma conta no meu plano de contas da pessoa jurídica, o J050, no meu plano de contas dentro da SF. É uma trabalheira só. Você vai lá no plano de contas, cria a conta. Que conta é essa? É uma conta que nós usávamos na faculdade, que sumiu. Hoje eu dou aula em algumas faculdades, mais especificamente estou só em uma para poder conseguir viajar, para atender e fazer outras coisas, mas eu dou aula na faculdade e eu tenho encontrado colegas e até alunos que falam que mas lá no meu irmão, ou meu primo, ou meu tio, ou sei lá quem da minha família, ou meu amigo faz faculdade estuda em outra faculdade, e lá não se fala mais dessa conta chamada ARI que você está falando aqui. Eu falei, olha, eu não sei se é porque eu sou velho, comecei a brincar com contabilidade em 93, mas eu não abandono o ARI, a apuração do resultado do exercício. Se o sistema de contabilidade não tem uma conta transitória para apurar o resultado, eu já fico todo perdido. Pergunto para o carinha do sistema lá e falo, meu amigo, como é que eu faço para ver aqui a apuração do resultado? Não, senhor, relaxa, porque ele já joga aqui da receita e da despesa, confronta automaticamente e vai para dentro lá do patrimônio líquido, lucro ou prejuízo. Falei, mas eu queria ver o ARI, porque na minha época de faculdade, todas as receitas eram encerradas e levadas para o ARI, todas as despesas eram encerradas e levadas para o ARI. O ARI tem que ser uma conta transitória que vai ter que encerrar. Lá na SF, por incrível que pareça, o cara era contador e da minha época, eu acho, porque ele diz assim, se você importar a SF, importar ECD, ou criar um SF sem mapeamento e diferente o negócio, você vai ter que preencher o K155 e o K355, mas vai ter que criar no teu plano de contas uma conta transitória chamada ARI. Eu gostei desse cara, foi o único do SPED, não gosto de ninguém do SPED, mas foi o único que criou o negócio certo. Então tem como eu encerrar trimestralmente dentro da minha SF? Tem, só que eu preciso usar a conta ARI, que daí eu vou ter que fazer essa informação. Então ele traz aí o K155 e o K355 com a necessidade de fechamento dentro da SF. Quando eu observo o template da SF, ele diz assim, olha, tem como fazer o preenchimento do K155 e K355, mas é uma operação contábil crua, limpa, básica, que nós aprendemos lá na faculdade, que tem sumido. Infelizmente, a tecnologia acaba tirando da gente aquela coisa gostosa que era fazer. Presidente e dona Edna, presidente, eu na época que comecei a brincar de contabilidade, eu ia na Galeria Pedro Jorge, lá em Fortaleza, comprar o livro diário, e eu preenchia o livro diário na mão. E eu reclamava, inclusive. E aí o cara que era o tutor, um senhor de cabelo branco, falou assim, vem comigo. Aí começamos a andar por dentro lá do Banco do Estado do Ceará, que eu era estagiário, e me levou num quartinho da poeira lá, que ninguém de roupa branca. Ele falou assim, olha esse negócio aqui, ó. Aí era lá uma máquina dura, com teclas duras, que gerava um carbono de gelatina. Assim, faz esse negócio aí. Ele guardava. Assim, agora vamos pro livro. O livro parecia o livro do Harry Potter, capa preta, letra dourada, gigantesco. Quando abria não tinha nada, era todo branco. Falei assim, agora põe aqui esse carbono e passa esse rolo aqui, ó. Se você passar forte demais, borra tudo, estragou a escrituração. Se passa fraco,
aí não sai nada, estragou a escrituração. Então o melhor é fazer manualmente. E eu te falo, faz manualmente que você nunca mais vai esquecer a contabilidade. Hoje eu vejo em algumas consultorias os meninos dizendo, é muito chato porque eu tenho que importar do fiscal, tenho que importar do departamento pessoal, tenho que importar do financeiro para fazer o contábil. Eu falei, isso é chato? Tu não está fazendo contabilidade. Então ele diz que a contabilidade de verdade, aquela gostosa de fazer, que é lá com a apuração do ARI, ela é a base para montar o K155 e o K355. Então esse ARI aí ele é necessário. Como é que funciona? Ele vai trazer a receita e a despesa, tendo que ser encerrada e passada para o meu patrimônio líquido, para o meu balanço patrimonial. Lá na ECD, ele vai chamar esse K155 e K355 de dado agregado. Ele monta a balança DRE, mas fala assim, olha, para mim na ECD não é base de apuração de nada, apenas o confronto e a elenco das contas. Mas quando eu levo aí para a recuperação da ECD, sem essa informação, ele diz que a despesa é o K355. Então, hipoteticamente, a minha despesa de R$ 80 no trimestre e uma receita de R$ 100 no trimestre, a despesa é debitada e a receita é creditada. E ele diz que isso tem que alimentar o K355, até já está no K355. O que não está no K355 é o encerramento dessas contas. Aí ele fala que eu preciso primeiro ir lá no meu plano de contas, que na SF é o J050 e o J051, a conta referencial, e criar a conta ARI. Olha que delícia. Criar uma apuração do resultado do exercício, e aí eu faço o encerramento. A despesa é débito, para ela encerrar eu credito, e eu vou debitar a conta ARI. A receita é crédito, para ela encerrar, aí eu debito e vou creditar a conta ARI. Se eu tiver mais crédito do que débito no meu razonete, eu vou ter então um lucro. Se eu tiver mais débito que crédito, prejuízo. Mas no nosso caso, mais crédito, um lucro. Esse lucro precisa ser transportado lá para a conta de lucro ou prejuízo dentro do meu patrimônio líquido. E aí ele vai para um outro grupo de registro, que é o K155. O K155 é o balanço patrimonial que vai absorver esse lucro. E aí na SF, o que eu tenho encontrado em qualquer lugar do Brasil que eu vou, é o mesmo tipo de problema. Pessoas que não apuraram o lucro. Ah, mas é uma empresa de lucro presumido. Mesmo assim, deveria ter um encerramento trimestral. Então, quando eu sou lucro real ou lucro presumido, eu preciso do encerramento trimestral. O maior problema na SF não é para imunizenta, não é para lucro presumido. O maior problema na SF é para o lucro real. Na verdade, até na minha concepção, o maior problema não é a escrituração. O maior problema é o contador que não faz contabilidade. Porque o empresário ele está acostumado a um contador que seja suficiente, ou autossuficiente, ou um contador eficiente, que ele vai resolver todos os problemas de contabilidade e escrituração contábil prevista lá na 10406 de 2002, sem ter a informação completa. Eu mandei só parte dela. Eu preciso de tudo. E aí dentro da SF, enquanto lucro real, eu tenho encontrado um problema recorrente, que é o preenchimento do tal do LALU, o livro de apuração do lucro real, com parte A e parte B. A primeira coisa que o governo fez foi dizer o seguinte, olha gente, lá dentro do decreto 3.000, que é regulamento de imposto de renda, você já tem que fazer LALU, parte A e parte B. Só que lá no LALU, eu fiz uma divisãozinha, tá? Para apurar a contribuição social, eu criei uma coisa chamada LACS, livro de apuração da contribuição social. Por quê? Porque o artigo 249, ele fala que uma das adições é a contribuição social apurada. Então, primeiro você apura o LACS, que é a contribuição social, para poder apurar a contribuição social. Depois você leva essa informação para o LALU. E aí qual é o maior problema? Registro M410. Dentro do bloco M, que é o LALU e o LACS, ele tem um problema seguinte, aí vamos especificar. Uma empresa que tem uma DRE, ela confronta receita e despesa. Deu um lucro nesse confronto, e de uma forma bem sintética, receita e despesa. Mas ele vai trazer nesse lucro apenas uma informação de lucro societário, ou lucro contábil, ou lucro para saber se de fato a empresa tem lucro. Esse lucro precisa ser levado para dentro do LALU, que é o livro de apuração do lucro real. E lá no LALU, recebe o transporte do lucro contábil, ele faz adições
pelo artigo 249 do Regulamento de Imposto de Renda e exclusões pelo artigo 250 e também as compensações pelo artigo 250 e, de fato, enquanto lucro real. Ou lucro real ou prejuízo fiscal. Se for no LACS, ele chama de base negativa. Aí olha só o que, é que eu tenho encontrado de problema. No primeiro trimestre, uma empresa que teve aí um lucro contábil de R$40, hipoteticamente, R$100 de receita, 60 de despesa, numa escala bem menor para nós entendermos, ele disse que esse lucro tem que ser levado para a parte A do LALU. Porque ele é lucro, ele vai para a parte A do LALU. Mas eu não tenho adição nem exclusão. Mesmo assim, esse lucro na parte A do LALU compõe o lucro real. Sem adição, sem exclusão, ele vai virar aí o lucro real de R$40. E aí começam os erros. No segundo trimestre, quando eu confronto receita e despesa, me deu um prejuízo. O prejuízo, ele não vai para a parte A do LALU. O prejuízo, ele vai para a parte B do LALU. E lá na parte B do LALU, ele vai ter agora um controle de saldo, de prejuízo fiscal, quando é imposto de renda, e de base negativa, que é a nomenclatura para quando é contribuição social. Mas dá na mesma coisa. E aí o erro começa primeiro porque ninguém fez o registro M410, que é informando que existe uma parte B com saldo em um determinado trimestre. E aí o que ele vai dizer é o seguinte, ó, no terceiro trimestre, quando dá lucro, deu um lucro de R$100, ele fala que eu vou compensar esse lucro com o que eu tenho de saldo na parte B do LALU. Detalhe, primeiro erro é que ninguém tinha constituído parte B do LALU. Segundo erro é que quando constitui parte B do LALU, tem colegas que esquecem que a compensação pelo artigo 249 do Regulamento de Imposto de Renda, ou artigo 250 do Regulamento de Imposto de Renda, a compensação ela é de apenas 30% do lucro. Aí alguns colegas fazem compensação de 30% do prejuízo, e aí está errado, ou faz compensação de mais de 30% do lucro, que também está errado, ou até mesmo faz uma compensação sem ter informado a parte B. E aí dá erro. O que ele diz lá dentro da SF, no manual de orientação, é que eu preciso primeiro constituir uma parte B do LALU, informando qual é o valor do prejuízo, o saldo do prejuízo, compensar no trimestre seguinte esse prejuízo fiscal, e aí imagina que nesse mesmo exemplo hipotético, no quarto semestre, ele voltou a dar lucro. Então eu vou compensar agora mais 30% do lucro, ou 30% do lucro que deu lá no quarto trimestre, que no nosso exemplo é o dobro do trimestre anterior. O terceiro deu R$100, no quarto deu R$200, e aí eu vou ter uma compensação maior do que a do trimestre anterior, mas também se relaciona a 30%. E que isso só pode ser compensado se tiver saldo na parte B. Teve saldo na parte B, terminou o meu exercício, 4 trimestres, segundo deu prejuízo, compensei o prejuízo no terceiro e no quarto, tenho agora um lucro real ajustado, mesmo sem adição e exclusão, por causa da compensação. Tenho um lucro real ajustado no terceiro e no quarto trimestre, e a base do imposto é diferente, então o imposto vai ser diferente. E aí fica um último erro quando eu falo de parte A e parte B do LALU, que as empresas de lucro real têm cometido pelo Brasil. O último erro é a questão de não transportar o prejuízo fiscal de 2016, por exemplo, para 2017. De 2017 para 2018. Ou seja, de um ano para o outro. O que ele diz é que terminou o trimestre, ainda teve um resquício de saldo, uma reservazinha, um saldo, alguma coisinha que sobrou lá na parte B do LALU. Quando eu fizer a ECF do ano seguinte, eu preciso informar no primeiro trimestre do próximo ano qual é o prejuízo que sobrou do ano passado. Isso vai dar problema? Se eu tiver feito a ECF sem a parte B do LALU, eu vou ter que voltar lá na ECF, retificar esse ECF, que interfere na ECF do ano anterior, e a gente falou aqui de retificação. Então, tenho encontrado aí pelo Brasil, em algumas empresas, a maioria delas de lucro real, essa particularidade, porque ele diz que eu tenho que compensar esse prejuízo. E aí, 2018 tem uma novidade. Eita, 2018, todo ano que vai falar de ECF tem uma novidade, fica cada vez maior? Tem. Qual é a novidade de 2018? Perdecomp. O pedido eletrônico de ressarcimento e a declaração de compensação, ela traz a novidade agora para 2018. Ela só será recepcionada, ou seja, o crédito de contribuição social e de imposto de renda, seja ele compensação de base negativa ou de prejuízo fiscal, só será recepcionado em Perdecomp se primeiro eu tiver entregue um ECF. Isso já tinha acontecido com a FD
contribuições. Lá na FD Contribuições, ele fala que o crédito de PIS e COFINS só é recepcionado em Perdicomp se primeiro eu tiver entregue a FD Contribuições, quando eu sou obrigado a FD Contribuições. Então, mesmo que eu vá aproveitar esse crédito em Perdicomp, utilizando lá em um outro tributo federal, que é permitido por lei, ele fala que o crédito só é recepcionado, vamos entender bem, ele diz assim, ó, você pode ter o crédito, sem problema nenhum, mas a Receita só entende que de fato você tem o crédito quando ele recepciona a Perdicomp. Mas a Perdicomp demora 5 anos para ser analisada, e aí eu às vezes aproveitei o crédito, eu fiz a declaração de compensação, depois tem um problema de indeferimento, eu vou ter que voltar com essa apuração, pagar juro e multa com Selic mais 1%, nada disso. Ele fala que agora, assim como na FD, que eu aproveito o crédito de PIS e COFINS informando na FD Contribuições, eu vou aproveitar o crédito de Imposto de Renda e Contribuição Social informando esse crédito dentro da minha SF. E aí, para deixar a SF mais robusta, a IN 1717, lá de julho de 2017, ela atrelou a informação da Perdicomp à SF. Eu deixo de fazer Perdicomp? Não, por enquanto não. Você continua fazendo a Perdicomp. O detalhe é que você, a partir de agora, vai ter que se preocupar com a informação do crédito dentro da minha SF. Então é uma coisa bem interessante e ele vai trazer essa informação. Eu até preparei um momento para que nós possamos entender essa SF aí, que acaba sendo uma informação superficial. Eu acho que num treinamento de 8 horas é que nós conseguimos entender mais coisa, mas que, de novo, eu começo a reformular minhas palavras quando eu digo que não é um bicho de 7 cabeças, mas é complexo. Se você começa a fazer o negócio, e nós somos brasileiros, e brasileiros somos, enquanto brasileiros, somos muito resilientes, e essa resiliência que o mundo conhece, a gente criou até a nossa própria forma de chamar, que nós chamamos de jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, ele nos acompanha, inclusive, nas obrigações acessórias digitais. E ele diz que, o manual de orientação diz que eu sou obrigado a seguir uma regra em um layout. Eu começo agora a trazer a tal da essência sobre a forma, ou a cultura sobre a legislação, para dentro da obrigação acessória digital, sendo poldada pelo fisco quando ele traz essas ferramentas de cobrança mais robustas, que é o caso de trazer para dentro da SF a Perdicomp, para dentro da FD Contribuições a Perdicomp. Só que os problemas que eu tenho na SF, pontualmente, enquanto o regime de apuração é a primeira divisão, é escrituração. Não existe outro. De baixo para cima, se eu for imunizenta, perfil de entidade imunizenta, qual é o meu maior problema? A dona Edna falou aqui, não tem livro caixa. Deveria ter, todas as entidades imunizentas deveriam ter livro caixa. Igreja, cooperativa, associação, até o condomínio, que é equiparado à empresa, ele tem que ter livro caixa, ele não entrega a SF, mas tem que ter livro caixa. Então o livro caixa obrigatório ou você tem livro caixa ou você tem livro diário. E aí o ideal é que tenha um livro caixa. Então o maior problema de entregar SF enquanto imunizante é que se você não entregar o bloco Q, você não vai conseguir entregar SF. Não vai ter livro caixa e não consegue passar pela SF. O segundo grupo, que é o lucro presumido, e aí normalmente o lucro presumido não fazem contabilidade, não confronta receita e despesa. O segundo grupo ele vai ter um problema que é a não apuração trimestral dentro da contabilidade, porque como é departamentalizado, o departamento fiscal acaba fazendo a apuração trimestral e o departamento contábil só faz o encerramento anual. E aí o último grupo, que é o lucro real, esse é o grupo mais observado, porque ele tem que ter livro diário, tem que ter SCD, com dado agregado, com balanço e com DRE. Aí olha o interessante, o governo criou uma multa específica para lucro real. O absurdo, talvez seja aí absurdo, mas eles entendem que não. Que também tem aí os colegas do direito brigando para poder ver se diminui aí essa multa, porque conseguiu-se diminuir a multa do SPED de uma forma geral, que era uma multa de R$5.000 quando começou. Era absurdo. Teve colegas que tomou multa de 5 milhões. Eu, na verdade, fui o primeiro contador do DF
a entregar o SPED contábil. Nós tínhamos lá um dos acionistas do BNDES-PA, o BNDES Participações, que exigiu que nós entregássemos o SPED contábil. E aí no DF ninguém falava em SPED, eu tive que ir para Minas, depois para São Paulo, o pessoal estava mais à frente do projeto. Depois, com o pessoal do sistema dessa empresa, da SSA, de capital fechado, implantamos a escrituração contábil digital. Mas como eu não tinha feito a contabilidade no ano anterior, é o meu primeiro ano na empresa, eu entreguei, assinei, fui o responsável por essa informação. E aí, quando chamado pela auditoria da PGFN, lá no setor de autarquias em Brasília, acabou que a auditora da PGFN entendeu que tudo era fraude. Ele falou, olha, isso aqui não é erro, isso é fraude, isso não é erro, isso é tudo que indício de fraude. Eu falei, não, senhora, isso tudo aqui é erro, que nós vamos arrumar, mas para retificar o SPED é muito chato. E aí ela já começou aplicando multa de 500, era na verdade R$5.000, por não entregar os outros módulos do SPED. Mas eu não sou obrigado nem a esse, ó, então R$5.000 por mês ou fração. Então, 5 meses sem entregar R$5.000 ou 10 meses sem entregar R$5.000 já faz a diferença no orçamento da empresa, seja ela qual for. E aí eles criaram para o SPED contábil uma multa de R$5.000, que foi derrubada aí pelos colegas dos conselhos regionais de contabilidade, junto com o Conselho Federal, junto com a FENACOM, e o pessoal, com o apoio da OAB, derrubou essa multa de R$5.000. Só que agora na SF, ele traz ali a Lei 12973, inclusive uma IN amarrada a essa lei, que é a 1489, com o artigo 6º, especificamente uma multa para lucro real, que também parece ser bem absurda, mas ela existe, tá? Ele fala que o lucro real vai tomar uma multa com base no seu lucro. Entendi. A multa é com base no lucro. Então ele diz que o lucro líquido do exercício, antes do imposto de renda da contribuição social, ele é a base da multa. Então vamos lá. Lucro real se encaixa na 11.638 de 2007, que diz que tem lá na Constituição de uma DRE, que agora a 11.941 chama apenas de demonstração de resultado, uma DR, que ele vai trazer receita bruta com o conceito de receita bruta alterado pela Lei 12973 de 2014, lá no artigo 2º, que alterou o artigo 12 do Decreto 1598 de 77, que é o nosso problema no Brasil, é que quando eu vou falar de lei, uma lei fala da outra, que fala da outra, que fala da outra, e aí ele diz que esse decreto ele vai trazer um conceito de receita bruta alterado agora com a ideia de operação em conta alheia, e dessa receita bruta eu diminuo os impostos e contribuições e as devoluções e os abatimentos, que ele vai chamar dentro das 941 de deduções da receita, e depois eu vou ter aí a minha receita líquida. E essa receita líquida ainda passa por uma outra redução, que são os custos da empresa, custo de serviço prestado, produto vendido, mercadoria vendida, e me chega a um lucro bruto. Esse lucro bruto ainda é deduzido de despesas com vendas, despesas com pessoal, despesa administrativa, despesa tributária, despesa financeira, e eu vou ter um elenco de despesas que me leva aí para um lucro operacional. Depois do lucro operacional, ele vai trazer ainda outras receitas, outras despesas, e me leva para um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. É esse lucro que é a base da multa na SF para o lucro real. É esse lucro que ele vai pegar uma informação de 0,25% ao mês, e ele vai trazer alguns limites. Primeira coisa que ele diz assim, vou te aplicar uma multa de 0,25% sobre o teu lucro antes do imposto de renda da contribuição social, se você for lucro real. Aí o primeiro limite é até 10% sobre o lucro líquido do exercício, né? Se passou de 10%, a gente trava nos 10%. O segundo limite, que para uma empresa que faturou aí até 3.600.000 no ano anterior, e ainda bem que eles não corrigiram, porque antes eles estavam amarrados ao Simples, e ele fala que agora o Simples é até 4.800.000, eles deixaram 3.800.000. Então, o segundo limite é uma multa de até R$100.000 para empresas que faturam até 3.600.000. Absurdo. O outro limite ainda é pior, porque o outro limite, o terceiro limite, é uma multa de até 5 milhões. A multa de até 5 milhões para empresas que faturam acima de 3.600.000, ou seja, para toda empresa de lucro real, o limite é 5 milhões, baseado aí no lucro líquido do exercício. E eu vou falar, eu tomei multa de 5 milhões e eu não conseguia dormir,
porque o diretor da empresa não conseguia dormir, eu não conseguia dormir, e a gente conseguiu derrubar via desembargador. Conseguimos entrar então com uma ação judicial fora da PGFN, fora da Receita, e o desembargador acabou tirando a multa de 5 milhões, porque ele entendeu que era uma multa abusiva. Mas por quê? Porque a auditora interpretou que era fraude. Qual que era o meu problema que acontece na vida de todo mundo e pode acontecer na vida de todo mundo? Nós tínhamos a orientação de um colega advogado que era melhor, por causa do segmento de automação bancária, que trazia muitos meninos de TI que ganham salários altos. A ideia era que nós contratássemos esses meninos como PJ. Contratação de PJ, que acontece muito aí no Brasil. E aí tem um problema. Quando é PJ... eu tenho que reter, e ele presta serviço dentro da empresa, eu tenho que reter os 11% do INSS, que é a Lei 9.711 do lado de 98. Mas existe uma brecha nessa própria lei, que diz que quando o próprio sócio presta serviço, ele não é obrigado, ou a empresa não é obrigada a fazer a retenção dos 11%. As outras retenções, se ele optante pelo Simples, eu nem faço. Qual foi o nosso maior problema lá nessa questão da ECD e da SF? É porque nós tínhamos muitos PJs e ela entendeu que era um indício de não pagar, era uma fraude para não pagar tributos para fiscais, INSS, FGTS, e queria que todo mundo virasse trabalhador seletista com vínculo empregatício. Falei, não é isso. Na verdade, eles prestam serviço, eles não batem ponta, eles não estão lá todo dia. Até que nós provarmos isso, para poder provar isso demorou muito. Mas a multa da SF, ela volta para o crivo dos 5 milhões. Então ele fala ainda o seguinte, existem reduções na multa de lucro real. A multa de lucro real ela tem redução ainda de 50%. Ela começa com a redução de 90%. Antes de qualquer procedimento que eu fiz, uma redução de 90%. Depois ele cai para uma redução de 70%, quando eu entrego até 60 dias depois do prazo. Depois ele cai para uma redução aí de 50%, quando eu entrego até depois disso, mas antes do procedimento de ofício. E no procedimento de ofício, ele vai me trazer uma multa com redução de 25%. 25% acaba sendo muito pouco. E aí, lucro real ficou com a multa exorbitante. Lucro real com a multa bem absurda. É um absurdo, né? É absurdo. Esse valor de multa, na nossa Constituição já prevê, né, que o imposto não pode ter efeito de confisco, né? Então, isso aí está com a cara de confisco. Eu não sei até quando isso se sustenta, né? Porque, quer dizer, a obrigação principal foi cumprida, que é o recolhimento de imposto, mas você é mais penalizado pelo atraso de entrega de uma declaração, de uma obrigação acessória, do que propriamente o imposto. Então, realmente, há um disparate aí, alguma coisa está errada, que alguém precisa, uma hora dessa, chamar atenção para isso, né? Tem um agravante, tá, presidente? Que ele fala assim, se por acaso você não tiver lucro, então não tem base para multa. Eu falei, não, eu vou voltar para o teu último lucro e vou aplicar Selic mais 1%. Então eu vou corrigir o teu último lucro pela Selic para poder aplicar multa. Está dentro da 12973 de 2014. Ele fala, gente, multa de SF tem duas legislações bem amarradas, que é a 12973 e a IN 1400 aí, que vai dizer que traz essa multa se por acaso ele tiver um lucro há 3 anos atrás, ele busca aquele lucro e sai corrigindo ele. Eu entreguei SF com prejuízo, mas aí entreguei fora do prazo. Não, tudo bem, vamos pegar o teu último lucro, corrigir e te aplicar uma multa. Mas o meu último lucro vai me levar para a multa de 7 milhões. Eu falei, tudo bem, eu vou te dar um atenuante que é uma multa só até 5 milhões. Então, eu acho que é uma forma de nos amedrontar. Eu não vou falar coagir, porque pode ser meio pejorativo, mas acaba que nós ficamos com medo de tomar multa. E olha só a questão social envolvida nisso. Não é o nosso caso, não sou psicólogo para poder falar isso, mas nem analista econômico. Mas o problema social que se envolve na SF é que muitos colegas, tanto de Brasília como de outros estados, têm rejeitado empresas de lucro real pelo risco de não conseguir atender um prazo de um SF e tomar uma multa absurda limitada a 5 milhões. É isso aí, a gente deixa um recado para os colegas profissionais da contabilidade. A gente tem visto acontecer aqui de colegas fazendo contabilidade por R$300, R$500, tá? E assim vai o recado para os colegas profissionais e também o recado para os empresários, tá?
ficar atento. Ninguém que vai fazer uma contabilidade por R$300 vai lhe conseguir, por exemplo, assumir uma responsabilidade de uma multa de uma ESF, né, nesse porte, por exemplo, até 5 milhões. A pessoa recebe uma multa de 5 milhões, aliás, nem se cobrar R$100 mil por mês de honorário, você vai ter condições de assumir uma responsabilidade dessa. Então, fica aqui já esse recado em cima do que o Ângelo está nos passando aqui. Não trabalhe para fazer contabilidade por R$300, por R$500. Eu acho que até um salário mínimo, enfim, ele varia de empresa para empresa, né, de cada uma empresa. Mas o recado, aí, ó, tá vendo? Se você numa dessa aí está cobrando muito pouco, muito provavelmente você depois vai ter problema na justiça, porque o empresário pode vir atrás de você, cobrar isso judicialmente. Então tenha cuidado na cobrança dos seus honorários. Não precisa cobrar um honorário exorbitante, mas precisa estar atento de cobrar um valor justo que você possa cobrir a sua responsabilidade. Já foi dito aqui hoje, já falamos em outras oportunidades, que nós somos responsáveis solidários pela escrituração. Está no Código Civil, é a única profissão. Eu estou sempre repetindo isso, que é para ficar bem claro para o profissional ter cuidado com isso, né? É muito complicado, o lucro real, como o Ângelo já falou, é a menina dos olhos da Receita Federal. A Receita Federal está, se tem uma ideia, se eu não me engano, eu tinha essa estatística, 5% da arrecadação do país advém das empresas do lucro real. São essas 5 empresas que somam o maior, esses 5% que são o maior faturamento, e todas são empresas do lucro real. Então precisa estar muito atento a isso. E contabilidade, de fato, é lucro real. A contabilidade real, como o próprio nome já diz, pode até ser uma redundância, mas a contabilidade, de fato, é a contabilidade para lucro real, onde você vai lá por algo, se teve prejuízo, se teve lucro, pagar o imposto justo. Porque o lucro real, você paga o imposto justo. Pelo lucro presumido, pelo simples, nem sempre você está pagando aquilo que deveria. Então é o outro cuidado que precisa ter no planejamento tributário. Todos os anos precisa ser revisto, principalmente com essa loucura do Simples Nacional agora, né, de essa alíquota efetiva, que a gente nunca chega nessa alíquota efetiva. É um problema. Então fica esse alerta. Eu queria aqui, fiquei surpreso hoje, fui ver ali quem estavam participando do programa. Assim, vários municípios estão participando. Porto Velho conectado no canal contábil, aqui lá no município de Jaru, em Porto Velho, município de Altazes, no Amazonas, Canutama, no Amazonas, o Careiro da Várzea, Parintins, Manaus, Envira, Manicoré, Seringueiras, em Porto Velho, Ariquemes, em Porto Velho, Ji-Paraná, Vilhena, Urucurituba, Pauini. Cara, que satisfação, muito legal, né? A gente está conseguindo aí levar essa informação aí para todo o interior do estado, para os outros estados da nossa federação. Eu fico muito feliz e a nossa audiência hoje está grande, Ângelo. Que bom, que bom. Gente, nós não estamos conseguindo ter perguntas pelo aplicativo. Eu vou olhar aqui no meu aplicativo, no WhatsApp, que eu recebi uma pergunta aqui, Ângelo, uma pergunta bem específica, né? No ano de 2017, a empresa optante pelo lucro real teve um contador responsável pelos primeiros 2 trimestres e depois um outro contador responsável pelos 2 últimos trimestres. Na hora de enviar a ECD, cada um envia sua parte com suas respectivas assinaturas. Diante disso, como proceder na entrega da ECF? Boa, muito boa pergunta e recorrente, inclusive. Na ECF não existem 2 informações, tem que ser uma só. Então a ECD ela é entregue de fato, separada. A ECD ela vai trazer uma informação por período. Cada contador é o responsável técnico pelo seu período. Mas na ECF é uma única ECF e na hora de recuperar a ECD, eu recupero as 2. Aí eu recupero as 2 ECDs para alimentar uma única ECF.
de fato separado na ECD por conta da responsabilidade solidária de cada um dos contadores no livro diário. Agora na SF, que é a apuração do tributo, não. Só tem uma particularidade. Quem entregou a primeira ECD tem que ter um saldo final igual ao saldo inicial de quem entregou a segunda ECD. Se esses saldos não estiverem coerentes, não estiverem corretos, você não vai conseguir apurar o imposto de renda e a contribuição social dentro da SF. Só da atribuir aqui a Rebeca Paiva, presidente, que fez a pergunta lá, todos ligados lá na Macol, ligado no canal contábil, assim como também na Digital Center, né, presidente? Todos acompanhando. Bom, nós estamos sem perguntas porque está com problema no aplicativo humano, né? Eu não sei se tem algum interior que vai entrar ao vivo aí com a gente, mas se não tiver, tem alguma outra, Ângelo, que a gente pode estar abordando aí quando não aparecem novas perguntas? Uma última coisa com relação à multa, nós estamos falando de multa, existe uma outra multa específica, tá? A multa do lucro real, ela é essa multa absurda que nós falamos aqui, mas a multa do lucro presumido e da imune e isenta é uma multa menor. Então, ele chama de demais empresas as multas trazidas pela 12766, lá de 2012, que é uma multa específica por tipo. A apresentação extemporânea é uma multa de R$500, e aí o pessoal que é lucro real não está nesse perfil, é apenas lucro presumido e imune isenta, R$1.500 para lucro arbitrado, enquanto que por não atender a intimação, quando ele entregou fora do prazo, já tem multa por entregar fora do prazo, é chamado para entregar essa informação e não atendeu no prazo de no máximo 45 dias, ele tem mais uma multa de R$500 que pode ser cumulativa com a outra multa que ele já tomou. E uma última multa que é para minimizar aquele problema de entregar de qualquer jeito, informação omitida ou inexata, é uma multa de no mínimo R$100, mas com uma variação de 3% do valor do faturamento da operação comercial. Essas multas têm redução de 50% quando entrega antes do procedimento fiscal, e um detalhe, não é automática, tem que entrar lá no Sicalc Web e usar o mesmo código da ECD, que é o 1438. Então, para o pessoal que não é lucro real, a multa ela é diferenciada, é uma multa um pouquinho menor, que acaba por ser cumulativa, também sendo uma multa muito alta. Então, tecnicamente, só para poder resumir, ele diz que a SF entrega lá no final de julho, se você não entregar no prazo, tem multa, se entregar no prazo, mas entregar de qualquer jeito, também tem multa. Essa é a lógica aí da nossa SF. Então finalmente é isso. Então a gente está naquela situação, né? Se correr o bicho pega, se picar o bicho come. Então precisa realmente ter, e a gente repete aqui sempre, eu procuro reforçar, tanto eu como a dona Edna, não existe outro caminho para nós hoje, profissionais da contabilidade, e não só para nós, mas como todas as profissões, a qualificação, a educação continuada. Hoje é impossível perceber um profissional da contabilidade que fez uma faculdade e não fez mais nada. Não, você vai se perder. Você precisa estar sempre se atualizando, buscando novas qualificações, até novos títulos, né? Sei lá, uma faculdade de Direito, até de Psicologia, porque a gente às vezes tem que escutar muito a reclamação, né, da alta carga tributária que os empresários acabam fazendo para a gente, que não gosta de pagar imposto, mas não tem jeito. Hoje nós temos que seguir o que diz a lei, né, o compliance aí muito falado, que todo mundo fala, e eu prefiro simplificar, né, seguir o que diz a lei, né, a formalidade da lei, cumprir o que está na lei, porque não há outro caminho diante das penalidades e das multas que são altíssimas, né? Então, ou você entra em conformidade com a lei, ou você vai ter problema na apuração de multas por entrega ou por entrega com erros. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, estar buscando o conhecimento, buscando palestras. Agora nós estamos aqui com essa ferramenta do Centro de Mídias, que a gente não se cansa de agradecer e enaltecer, né, aqui o Centro de Mídias, aqui tudo de alta tecnologia, as câmeras elas ficam correndo atrás da gente, o pessoal ali da técnica vai dizendo, olha, câmera 2, câmera 1, então as câmeras digitais aqui, tudo de alta tecnologia,
e nós conseguimos essa ferramenta aqui hoje, para nossa felicidade, nossa surpresa, muita gente conectada, até municípios que nós não temos delegacias estão conectadas, como municípios muito distantes do nosso estado, né, da capital, né, que nós temos aqui uma capital-estado, né, que é Manaus. Temos o Arini, é longe pra caramba, é um município do Amazonas, que eu acho que nós não devemos ter 15 profissionais lá, eu não sei o dado, mas por nós não termos delegacias, né, porque a delegacia só justifica se nós tivermos de 15 profissionais para cima, e lá, muito provavelmente, nós não temos menos que isso, e o pessoal de Uarini está lá conectado, participando do programa. Infelizmente, hoje nós não conseguimos ter a interatividade com todo mundo, mas aqui tem a gente consegue ver ali no computador as pessoas que estão conectadas, né? Então, muito legal, já que a gente está sem perguntas, né? A senhora tem alguma pergunta, presidente? Edna, alguma colocação? Eu vou aproveitar, já que eu sou do Desimprof, eu vou divulgar os nossos próximos eventos, né? No dia 18, agora, às 19 horas, nós vamos ter um treinamento, um curso sobre prestação de contas eleitorais, em parceria com a OAB, um trabalho forte do nosso presidente, Manuel Júnior, em fazer parceria com outras entidades para que a gente possa levar esses treinamentos. Então, já convido, a inscrição é uma inscrição solidária, um curso de 1 quilo de alimento não perecível, e vai ser uma excelente oportunidade para os nossos profissionais que fazem esse trabalho de prestação de conta dos partidos políticos. E também, presidente, divulgar a nossa convenção, o maior evento do ano, no dia 17 e 18 de agosto. As inscrições já estão abertas na página do Conselho e nós estamos trazendo para fazer a palestra magna do nosso tema, que este ano é abordado, contabilidade como instrumento de transparência social e ambiental. E nós estamos trazendo para fazer a palestra magna o presidente do nosso Conselho Federal, o presidente Zumir Breda, que estará conosco prestigiando esse grande evento. Então, nossos colegas, inclusive colegas do interior, façam um esforço para vir participar. A programação está muito rica da nossa convenção. É isso, presidente. E falando em presidente Zumir, que vai nos presentear com a sua presença aqui na nossa convenção, que vem fazendo um excelente trabalho aí há esses 4 meses, já 6 meses, né? 7, indo para o 7º mês como presidente do Conselho Federal, vem dando uma dinâmica diferente ao Conselho Federal e com o sistema como todo, né? Levando mais informações, participando de fato de todas as atividades não só do Conselho Federal, mas como dos regionais, tá? E não esquecendo que amanhã tem a palestra presencial do Ângelo, né, que vai abordar a ECF de forma mais detalhada. Então a gente tem mais uma oportunidade para quem perdeu aqui, de repente não conseguiu ver e quer ver mais o material mais específico, e compareça, ainda dá tempo de participar, tá? E quanto ao curso que nós vamos ter a palestra no dia 18, né, sobre prestação de contas eleitorais e também as propagandas, né? São as vedações. Nós vamos ter o promotor de justiça eleitoral, o Dr. Flávio Mota, que vai estar falando sobre as vedações das propagandas políticas, né? Que nesse é muito comum, está cheio de novidade, as vaquinhas, que eu tenho hoje, o político pode criar uma vaquinha pela internet e vão depositando. Então, tem sérias coisas, uma série de coisas que vão ser abordadas, e teremos também o nosso vice-presidente do controle interno, o conselheiro Júlio Ramon, que vai estar falando sobre a prestação de contas em si, né, que é outro nicho de mercado que os profissionais precisam estar atentos, né, que hoje é obrigatório, a prestação de conta eleitoral precisa ser feita pelo contador, não é opcional, tem que ser feita pelo contador e assinada, tá? Não só assinada, tem que ser feita e assinada por um profissional da contabilidade. É mais um nicho de mercado, foi uma luta aí do Conselho Federal, que tem uma parceria com
com o Tribunal Superior Eleitoral, que tornou-se obrigatório, né? Então, no dia 18, nós estaremos lá abordando esse tema da prestação de contas eleitorais, lá na sede da OAB. É uma parceria do Conselho Regional de Contabilidade com o Comitê de Combate à Corrupção e o Caixa 2 Eleitoral. Então, o Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas vem se movimentando muito nesse sentido de levar esses nichos de mercado, não só participar enquanto entidade, de querer ver uma política mais justa, a participação de pessoas que estejam mesmo engajadas com a política e queiram fazer algo melhor, né? É a parte social também do Conselho Regional de Contabilidade. Eu vou passar a palavra para o Ângelo para fazer suas considerações finais, se despedir do pessoal, que nós estamos aí com o tempo já quase estourando. Eu só agradeço e faço uma ratificação, né? É muito mais do que de fato está aqui, né? Então não é nem retificando, é de fato confirmando que a tecnologia que vocês conseguiram enquanto Conselho Regional de Contabilidade, ela é tecnologia acima do que é visto aí nos outros Conselhos Regionais de Contabilidade, inclusive do nosso próprio Conselho Federal de Contabilidade. Então, obrigado pela oportunidade, sempre que precisar de mim, é claro que eu vou estar à disposição, contribuindo com a classe, e já estou quase em Manauara de tanto vir aqui. É verdade. Eu gosto e fico feliz pelo convite, tá? Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ângelo. Presidente, as suas considerações? Só agradecer mais uma vez a SEDUC, presidente, por essa salutar parceria que nós vamos continuar fazendo. Nós já temos nós já temos as datas, presidente, até o final do ano, e nós já estamos alocando os temas que nós vamos abordar agora no segundo semestre. Dá bom dia aos nossos colegas profissionais do interior, fiquem com Deus e até a próxima edição. Bom, quero agradecer a todos que participaram hoje do Canal Contábil e muito feliz pela grande participação, não só dos profissionais do interior do estado, como da capital, de Porto Velho, vários municípios participando. Isso nos deixa muito felizes porque nós estamos conseguindo atingir o nosso objetivo. O céu é o limite, né? Então nós temos uma ferramenta que pode ser vista aí em qualquer lugar do país ou do mundo. Então nós vamos estar trabalhando para que o Canal Contábil realmente cumpra o seu papel, que é disseminar a educação continuada para os lugares mais longínquos, né, do nosso estado e também, quiçá, do Brasil e quiçá do mundo. Para aqueles que queiram participar do Canal Contábil, realmente, mais uma vez, agradeço ao Centro de Mídia da SEDUC pela parceria, né, e reforço o nosso comprometimento com a classe contábil no Amazonas. Até um próximo programa, obrigado e um bom dia a todos.